Bora para a última lista, a correção da última lista, que na minha opinião é a lista mais fácil. Só tem um gráfico e todas as questões são relacionadas a esse gráfico. Gráfico esse que tem igualzinho no caderno de vocês. Então não dá mole, pega o caderno e vamos resolver. Ó, então utilize o gráfico abaixo para responder as questões. Observando o gráfico, responda. 1. Associe as regiões 1, 2 e 3 com as fases sólida, líquida e vapor dessa substância e justifique sua resposta. Então, nós vimos que, observando o gráfico que está no caderno de vocês todo coloridinho, a gente tem bem próximo ao eixo Y, a região que seria a substância no estado sólido, na região intermediária, estado líquido, e na região final, o estado gasoso. Então, é só isso. Isso vai ser fixo para qualquer gráfico onde a gente veja ponto triplo. Então, a gente tem aí... Será que vai focar? Não sei se vai estar focando. Não sei se vai estar focando. Mas, então, eu queria tentar mostrar no gráfico, né? Porque vocês sabem que desenho não é comigo. Então, olha só. No ponto 3, nós temos a substância no estado líquido. No ponto 3, a substância no estado sólido, no ponto 1, no estado líquido, e no ponto 2, ela está no estado gasoso. E aí, qual é a justificativa? Vocês podem botar qualquer coisa que fale sobre. Esse é o padrão de um gráfico de diagrama de fases, esse é o padrão analisando o ponto triplo, qualquer coisa nesse sentido, tá? 2. Estime a temperatura de ebulição dessa substância quando ela se encontra a pressão constante de 0,6 atm e explique o raciocínio utilizado. Só fazer a interpretação do gráfico, tá? No eixo Y é onde a gente tem a parte que fala sobre pressão, tá ali em atm. E embaixo, no eixo X, temperatura. Então, lá no eixo Y, quando a gente tem o 0,6, é só você ir seguindo e analisar quando ela entra lá no estado gasoso, bem próximo da curva 3, qual é a temperatura que ele está apresentando. Só isso. Então, a temperatura ali é aproximadamente 210. Não precisa botar graus Celsius, Fahrenheit, nada disso, porque o gráfico não diz qual é a temperatura que é utilizada. Então, só botar aproximadamente 210. Qual é a justificativa? Interpretação do gráfico. Dados apresentados no gráfico, ok? Questão 3. Responda se essa substância pode ser sublimada à pressão atmosférica normal e justifique sua resposta com base nos dados apresentados no gráfico. Essa substância não... Como é que é? Sublimação? Ela não pode ser sublimada à pressão atmosférica, porque a nossa pressão atmosférica normal é de 1 atm. E a gente viu que a pressão dela é de 0,6, tá? Justamente na questão anterior. Então, a resposta é não. Questão 4. Conceitue o ponto triplo e estime-o para essa substância. Então, ponto triplo a gente já viu aí em listinhas anteriores, que é o ponto onde a substância coexiste nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. E qual seria o dessa substância? É só olhar lá no gráfico, deixa eu olhar aqui, aproximadamente 80, ok? Galerinha, tô com saudade de vocês, principalmente da barra de chocolate que o Natan está me devendo, porque eu não vou esquecer disso enquanto ele não pagar essa aposta. E nos vemos em breve nas nossas aulas online, ok? Beijos e até a próxima!